meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Essa é a nossa aula 10.1. Pessoal, pegue aí todo o material que o professor presencial já entregou para vocês. Acompanhe lâmina por lâmina, tá bom? E cada vez que eu estiver falando de um assunto, professor, tá me batendo uma dúvida, pega, já deixa anotado aí no cantinho, que é assim que a gente finalizar essa aula. Nós vamos fazer um bate-bola, jogo rápido, revisar o assunto, porque vai ter atividade para fazer, ok? Vamos lá, meu diretor, na tela. Isso, meu diretor! Agora, pessoal, olha aí, ó, os reinos dos seres vivos. E hoje, nós vamos falar especificamente na aula 10.1 sobre o reino fungi e o reino plantae. Para mim, meu diretor. Pessoal, olha só. Reino fungi e reino plantae. O que nós temos? Quais são as etapas? O que nós vamos ter que... um cronograma. Primeiro, quando eu estiver falando de fungi, tem que ficar claro o que significa estrutura. Toda estrutura vai conferir a esse ser vivo uma propriedade. As propriedades advindas da estrutura vai dar uma característica que vai determinar uma função e aí um objetivo desse ser vivo no nosso ambiente. E as interações entre os fatores bióticos e abióticos daquele ecossistema do qual ele faz parte. A mesma coisa vamos falar do reino plantae. Claro, a aula é uma aula geral. Geral como assim, professor? Introdutória em relação ao reino fungi e em relação ao reino plantae. Nas próximas aulas nós vamos fazer uma imersão só de fungos, só do reino plantae, que é enorme, tá bom? Então hoje é uma característica geral da estrutura que confere propriedade. Propriedade vai dar uma característica, vai definir essa função e o objetivo desses seres vivos dentro do meio biótico e as interações com os fatores abióticos. Sempre nesse cronograma, tá bom? Pode aumentar aí, meu diretor? Olha só, pessoal. Então, vamos começar por fungos. Primeiro, os fungos são popularmente conhecidos como bolores, mofos, leveduras, orelhas de pau, trufas, cogumelos de chapéu, que é o champignon. É um grupo bastante numeroso, formado por cerca de 200 mil espécies, espalhadas praticamente qualquer tipo de ambiente que tenha umidade. Para mim, meu diretor, então, pessoal, o ambiente, o habitat de um fungo é diverso. Como assim diverso, professor? Principais características desse ambiente. É um ambiente, como a gente sabe aqui, ó, que retém umidade. Não é que é quente, é abafado. Úmido, abafado e escuro. Não precisa de incidência solar. Esse é o ambiente propício para o fungo. Mas, de forma geral, tá, galera? Mas qual uma variante específica nesse ambiente? É que, além do fungo, o indivíduo tem que esse ambiente, se nele o fungo colocar o seu esporo, esse esporo entra em processo de, eu vou falar, conservação. Ele se mantém, como é que eu posso falar? Viável. O que é o esporo? O esporo é a estrutura pela qual o fungo se propaga. Esse que é o impressionante.
O fungo, quando ele está no... Todo ser vivo, ele nasce, desenvolve-se, reproduz, deixa descendente fértil e morre. Se o fungo estiver num ambiente, ele for retirado daquele ambiente, ou se ele lança a forma, que ele lança os esporos dele, que é uma forma de propagação, e esse esporo cai num determinado ambiente, no qual esse ambiente tem alguma estrutura que não é favorável para ele se desenvolver, tipo quebrar a dormência, vamos falar assim, mas se o ambiente se manter úmido, abafado, escuro, ele fica preservado até que uma substância ou um substrato fique disponível para ele se desenvolver. Vamos entender o que substrato é esse. Quer dizer que, professor, nós estamos falando sobre, aqui ó, essa lâmina está falando da diversidade, a quantidade de tipos de fungos que nós podemos encontrar em estratificações diferentes, quer dizer, em ambientes diferentes. E, em geral, esse ambiente ele é úmido, abafado, sem incidência solar. O fungo, ele vai nascer, se desenvolver, vai reproduzir, deixar descendentes férteis e morre. Mas, esse é o ambiente. Mas, se nesse ambiente úmido, abafado, não tiver um substrato, se ele deixou o esporo, esse esporo é viável até que surja esse substrato. Então, são duas coisas diferentes. O ambiente para que ele possa realizar seus processos simples, fisiológicos, e ainda, se faltar algo nesse ambiente, um substrato, ele preserva a sua forma de propagação. É como se falássemos que ele é um tanto quanto... Olha, eu não sei porquê, mas... Ô, meu diretor, como é o nome daquele cara que não morre? Highlander. Um Highlander da vida. Por que, professor Jefferson? Porque nós vamos ver que os fungos, né, eles são estruturas que não fazem muita modificação no seu material genético. Tá bom? Mas, calma lá, já estou indo lá na frente. Principal coisa que nós temos que entender. Eu posso encontrar fungo onde, professor? Em qualquer ambiente que seja o quê, professor? Úmido, abafado, úmido e pouca luminosidade. Eu encontro o fungo. Aqui, ó, o exemplo. Aqui, ó, o exemplo. Ah, mas se eu não encontrar o fungo, com certeza tem os esporos, que são invisíveis ao olho nu. Tem que ter microscópio. Professor, o senhor fala de esporos, eu não entendo muito bem. Bota no Google aí no celular aí, ó. Com vídeos no YouTube, esporos de fungos. Lembra quando a mãe deixa o pão dentro do fogo? O pão dentro do fogão? Ou o pão embalado, aí fica aquele negócio verde acinzentado em cima do pão? Se você assoprar, sai aquilo ali, parece Isso é esporo de fungo. Porque o fungo mesmo, isso aqui não é um fungo, aqui é a estrutura. O fungo está dentro do substrato. Nós vamos ver. Ele parece uma raiz. Isso aqui é só o corpo de frutificação para ele lançar os esporos. Porque o fungo mesmo, ele fica na madeira, dentro da madeira, que é o substrato, em processo de decomposição. No pão, professor, na laranja. Não tem quando você tem uma laranja, tá lá amarelinha, aí daqui a pouco aparece uma coisa cinza, esverdeada na casca, é fungo. Só que ali é o corpo de frutificação. O fungo, a hifa, a estrutura dele em si está dentro da laranja. E ó, o meio ácido. Então as estratificações ambientais também são diversificadas do fungo. Ele
praticamente está muito adaptado à diversidade ambiental e às suas variações, nuances, alterações dessa diversidade. Mesmo porque se o ambiente que ele está não for propício para ele se desenvolver, mas conserva o seu esporo. Everybody understand this? My director, aumenta a tela. Os fungos. Olha aí o exemplo da laranja. Professor, isso que eu estou vendo é um fungo. Mas é a parte de frutificação dele, a parte da qual ele usa para lançar os esporos no ambiente. O fungo mesmo está dentro da laranja, que é uma hifa, nós vamos ver. Os fungos apresentam grande variedade de modo de vida. Significa que a vida do fungo está diretamente relacionada ao quê? Ao ambiente, quer dizer, ao substrato. Professor, quando o senhor fala substrato, eu tenho que pensar em quê? É igual eu falei, a madeira que está em decomposição é o substrato. A laranja é o substrato. Ei, não tem um armário, para mim, meu diretor, não tem um armário, quando fica muito úmido, o guarda-roupa, o armário, fica cheio de bolor, que se esbolou. No tênis, não fica cheio. É o substrato. Substrato não é o ambiente, substrato é o local, aonde ele consegue retirar compostos químicos para se alimentar. Por que o senhor faz aspas? Porque, na verdade, o fungo não é que ele se alimenta. Para nosso entendimento, ele capta moléculas do substrato da laranja, do substrato da madeira, do armário, o substrato da madeira em decomposição, ele capta moléculas para se reproduzir, se desenvolver, fazer o seu metabolismo, criar mais estruturas de hifas. Então, quando nós falamos que aqui, os fungos apresentam uma variedade, modo de vida. O que é modo de vida? Está relacionado com o substrato. Eu ainda não entendi quando o senhor fala sobre modos de vida, professor. Simple. Lembra de nós, cada ser humano tem um modo de vida. Tem pessoas que são mais noturnas, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que gostam de trabalhar, raciocinar de manhã. Como assim, professor? Muito simples. Você é estudante que já estudou de manhã, aí acontece uma situação, sua mãe tem que te botar para tarde, é toda uma adaptação, é um modo de vida diferente. Porque o ambiente da tarde é diferente do ambiente da manhã. E aí você precisa se adaptar. Com isso, o que tem o ambiente da tarde e o ambiente da manhã? Olha, preste atenção, meu querido. De manhã, a sua nutrição é diferente para a tarde e é diferente da noite. A forma com a qual você se alimenta e a fonte nutricional que você faz de manhã é diferente da fonte nutricional do início da tarde. É diferente da fonte nutricional da noite. Você não toma café, pão, manteiga, presunto de noite para janta. Você come, você almoça, come uma pratada na hora do almoço. É diferente a nutrição. Então, variedade do modo de vida só nutricional. Quer dizer, o substrato do fungo é diverso. Então, as suas propriedades, a sua característica e a sua função e o seu objetivo estão atrelados a este modo de vida. Professor,
I don't understand. Não entendi ainda. Fungo. Se ele estiver em... Olha o que eu falei para vocês. Se ele estiver em um ambiente onde ele consegue captar determinadas moléculas, ele vai ter uma estrutura diferenciada de um outro ambiente, de uma outra fonte de alimento. Então, eles são chamados de saprófagos. Quando obtém esses componentes químicos de um organismo, não é morto, pessoal. Ou que está em processo de decomposição, ou um organismo inanimado. Exemplo, calma aí, inanimado como? É morto. Vamos lá. Madeira. Dá fungo na madeira do armário? Dá. A madeira do armário, a madeira da cadeira, a madeira da estante, atrás do guarda-roupa, aquele MDF. A madeira, era uma árvore. Foi processada. Se não tiver tratada, ela pode ser acometida pela ação de um fungo se o ambiente for propício. Só que, professor, a química que o fungo solta para poder decompor a madeira é diferente da química que ele solta para decompor uma laranja. É diferente da química, quer dizer, professor, existem fungos que agem em frutas, em vegetais, mas também fungos que agem em animais. O ambiente é diferente. Então, o modo de vida do fungo em atacar pode ser dividido em duas grandes categorias. Fungo não infeccioso e fungo infeccioso, que pode causar doenças em animais. E entre os animais nós somos um. Então tem doenças fúngicas que acometem os homens. Homem que eu falo, homem e mulher, nós, os animais. E tem fungos que atacam insetos, que ataca vegetais, que ataca peixe, fungos aquáticos, fungos terrestres. E eu falo assim, fungos aéreos, que são esses fungos que estão aqui no nosso ambiente. Porque quando eu falo terrestre, é fungo que está na terra. Tem fungo na terra, o ambiente. Terrestre, fungo, que se desenvolve no meio aquático. E fungo aéreo, que está aqui, que pode também nos acometer. Então, o modo de vida está relacionado ao ambiente e ao substrato, causando, assim, doenças em alguns seres vivos. Pode aumentar aí a tela, meu diretor. Go ahead. Além desses modos mais comuns de vida, o que é isso, professor? O mais comum são ataques, por exemplo, micose, aquele fungo que dá na nossa unha. Existem alguns fungos considerados predadores, que capturam o animal e deles se alimentam, que são os fungos amazônicos, né, que chamam de zumbi. Aonde ele se adaptou, é um fungo, pessoal, que ele consegue se desenvolver através das atividades químicas da qual ele se apodera, sistema nervoso. Mas aí a gente fala do inseto. Em todos os casos mencionados, os fungos liberam, olha aí, ó, enzimas. Para mim, meu diretor, professor, o que significa enzimas digestivas? São enzimas que conseguem realizar quebra de molécula. Quebra. Quando a gente come, vamos lá, traz para nós agora. Quando você pega o algodão doce e coloca na boca e fica paradinho,
A gente pensa que o algodão doce derrete. Não. É a ação de enzimas que estão na nossa saliva. O leite. Quando você coloca o leite na boca, debaixo da língua, deixa ele ali um pouquinho. Se você quiser, daqui a pouco, se você prestar atenção, ele começa a querer ficar um pouco adocicado. Porque ocorre uma quebra, ação de uma enzima liberando alguns componentes como açúcares, porque quebram moléculas maiores. Então nós temos algumas enzimas, exemplo, pitiamina, tripsina, que fazem a pré-digestão oral, quando a gente começa. O bebê, quando ele está sugando o leite da mãe, nós quando somos criancinhas, nós fazemos o quê? Fase líquida, fase pastosa e depois vamos para a fase sólida. E na fase líquida e pastosa, o bebezinho fica para poder misturar bem a saliva para essas enzimas quebrarem e fazer uma pré-digestão. Para que o sistema consiga absorver essas moléculas e entrar no seu metabolismo e você se desenvolver. Então o fungo faz a mesma coisa. Ele libera enzimas no substrato, aqui nós estamos vendo na madeira, que vai quebrar algumas moléculas muito grandes, se transforma. E é assim, ó, gente, molécula, elas são constituídas de monômero. Professor, oi, o que são monômeros? Monômero é a menor unidade formadora de uma molécula. Exemplo, professor, carboidrato. Pensou no carboidrato. Quem faz... um monte de jovem. Quem está fazendo musculação? Quem que faz? Vai e come carboidrato. Tem que comer pão, macarrão, tem que comer fonte de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato vai para o nosso sistema metabólico para você fazer musculação e começar a fazer o quê? Músculo. Carboidrato, proteína, não é isso? Carboidrato vai ter uma molécula, um monômero, que vai dar energia. Aí tu come carne, vai ter uma molécula, um monômero, que é a proteína. Na proteína, comeu a proteína, qual é o monômero da proteína? Aminoácido. Aminoácido é a menor molécula, menor não. Aminoácido é uma unidade formadora de proteína. Carboidrato, glicogênio, eu como, quebra, carboidrato se transforma em glicogênio, glicogênio se transforma em glicose. Glicose é a menor molécula formadora do carboidrato. Se eu tenho que ter glicose para me dar energia, eu como carboidrato. Se eu quero ter músculo, eu como carne de porco, carne de galinha. Aí essa proteína vou quebrar e tirar dela aminoácido. O fungo também. Ele tem uma enzima que vai digerir, quer dizer, quebrar algum substrato dessa madeira para se transformar numa menor unidade para ele usar como fonte para se desenvolver. Se aqui é aquele fungo que a gente considera o orelha de pau, tem outros fungos, como o fungo que acomete a laranja. Olha aqui, ó, o bolor do pão. Esse fungo aqui, ele quebra. Qual é a fonte do pão? Como é o nome, meu diretor? Carboidrato, Ei, e pessoal, olha que coisa interessante. Fungo tem cérebro? Não tem. Fungo raciocina? Não raciocina. Mas o fungo, ele sabe o que é bom. Como ele sabe o que é bom? Pega o pão. Se você pegar um pão aqui, um pão, passa manteiga, aquela manteiga, a original que a vovó fazia, manteiga, e pega outra, e passa essas que a gente comprou no supermercado. Quem tu acha que o fungo não vai atacar? Não ataca, meu querido.
Essa que a gente compra no supermercado não ataca. Ele ataca a natural. Não é besta, não é doido. Ou ele vai atacar o pão que não tem nenhuma das duas. Porque ali ele começa a pegar as enzimas. Ah! Lembrei, meu diretor! Meu diretor! Calma aí que eu tenho meu diretor na cabeça. O senhor consegue colocar um negócio da internet aqui pra mim? Ô, meu diretor. Gente, é porque não tem aquela manteiga, aquela margarina que a gente compra no supermercado? É plástico. Só que tem um fungo que consegue deteriorar o plástico. Que eu tô tentando lembrar aqui, eu ia pedir pro senhor colocar uma janelinha da internet. É só colocar aí, fungo que... Eles escrevem fungo que come plástico. Mas na verdade não é, é deteriora. Porque ele solta uma enzima e deteriora o plástico mais rápido. Como está deteriorando esse pão? Como está deteriorando... Como é que fala, meu diretor? Ah, sim, mas eu queria mostrar a imagem dele. Então, olha só. Esse fungo é um fungo adaptado. É um fungo que ficou exposto e criou uma defesa. Isso aí a gente vai falar em evolução. Esse fungo que o meu diretor falou aqui para mim. Aqui não. Líquens, pessoal, deixa eu avisar aqui uma coisa. Aqui tem fungo que ataca, e aqui é um fungo que é um biosinalizador. What do you say, professor? É que eu falei, ó, tem fungo que ele tem atividade ecológica. Associação de algas, bactérias, desculpa. Associação de bactérias, alga, Jefferson, com fungo dá líquens. Aonde tem líquen, significa que o ar é menos poluído. O ar é mais propício para o desenvolvimento desses micro-organismos. Tá bom? Aumenta, meu diretor. Não, próximo celular. Reino plantae. Pronto. Para mim, meu diretor. Pessoal, aqui a gente vai encerrar, então, um pouquinho sobre fungos, tá? Então, nós sabemos que o fungo, nós vamos ver, ele tem uma estrutura. Quando a gente falar de fungo, que ele tem uma estrutura, dá essa propriedade para ele surgir em diferentes estratos do ambiente. E essa diferença de estratos do ambiente que propicia o seu desenvolvimento ou propicia a conservação dos seus esporos, auxilia ele ter uma determinada característica. Essa estrutura dá a propriedade que confere uma característica. A característica faz com que ele tenha uma função. Uma delas, um biosinalizador. Uma delas, ele degrada garrafas de plástico, ou materiais que são plástico. Né? Então, ele pode causar doenças. Então, estrutura, propriedade, característica e função. E aí, nas próximas aulas, nós vamos ver que estruturas são essas. Aqui é uma aula geral. Que estruturas são essas? Tá? Agora nós vamos falar sobre o reino plantae, tá bom? Quando a gente fala de reino plantae, nós estamos falando de vegetais. Pensa num vegetal aí. A biologia coloca os vegetais em diversas categorias. Vamos dar uma olhada nela. Na tela, meu diretor. Vulgarmente, né? A gente fala plantas, mas são vegetais. As plantas são a base da sustentação da vida na Terra. São elas que, juntamente com as algas, pessoal, só uma coisa. Só uma coisa aqui, Isso aqui, juntamente com as algas, produzem o oxigênio. Não é bem assim, não.
Os dois produzem oxigênio? Produzem oxigênio. Mas as plantas, o oxigênio que elas produzem, elas mesmas consomem na sua biota. Agora, a alga não. A alga produz oxigênio que sustenta esse planeta aqui. Ponto. Ah, proteção, mas os dois produzem. Produz. Mas a alga não consome o seu próprio oxigênio. A planta consome o oxigênio que ela mesma produz. Tudo bem até aí? Tudo bem. Ao transformarem as substâncias inorgânicas em orgânicas através da fotossíntese, as plantas ocupam a base da cadeia alimentar. Pessoal, olha aqui, meu diretor, para mim. Pessoal, primeiro ano, Jefferson, primeiro ano. Eu tenho que lembrar que eu estou no primeiro ano. Primeiro ano. O que nós estamos fazendo, professor? Nós estamos resgatando, relembrando, recordando todo o assunto que vocês estudaram lá no nono ano. Ciências. Então vamos recordar, vamos relembrar, vamos resgatar e vamos aprofundando um pouquinho. O que essa frase aqui diz para nós, professor? Por que eles são a base da cadeia? Aumenta a tela aí para mim, meu diretor, por favor. Estou aguardando, diretor. Aqui, meus queridos, ó, é a planta, tá bom? Aqui é o sol, o sol. O sol vai dar incidência... Ah, não, Jefferson, faz direitinho isso aqui. É que eu... Ai, tá bom. Aqui é a planta. Aqui é a parte verde da planta. Aqui é o sol. Vamos resgatar, meus queridos, o sol. Aí o sol solta incidência solar. Aqui nós temos aqui, ó, a Terra, né? A Terra. E aqui temos vários nutrientes: fósforo, potássio, cálcio, alumínio, enxofre, magnésio, vários. Vem para mim agora, meu diretor. Meus queridos, essa frase, em resumo, está falando isso. Aqui no solo, nós temos minerais. Esses minerais são inorgânicos. O que acontece aqui? A incidência do sol nas folhas faz ocorrer o que a gente chama de vaporização. Mas eu não queria usar a palavra vaporização. Tensão osmótica. Meu diretor, aumenta aí para mim. Tensão osmótica. Aqui, ó. Ah, não. Não é isso aqui, não. Borracha. Tensão osmótica. Tensão osmótica. Volta, meu diretor. O solo está úmido. O que é tensão osmótica, professor Jefferson? A incidência solar começa a vaporizar a água que estão nas folhas através dos estômatos. E a água vaporiza. Então, aqui em cima do solo, das folhas, fica muito concentrado. Aí, aqui na base do sistema radicular, a raiz absorve os nutrientes inorgânicos, vem até as folhas, realiza fotossíntese,
que é a transformação de componentes inorgânicos em orgânicos, como a glicose, e aí essa glicose vai para o ciclo metabólico da planta para produzir o que, professor? Produzir todos os hormônios que vão auxiliar no desenvolvimento desse vegetal. E claro, com isso ela vai produzir dióxido de oxigênio, ela vai produzir dióxido de carbono, fase clara, fase escura. A gente vai ver isso. Mas em base, essa frase está falando, quando é uma árvore frutífera, produz fruto. Quando é uma árvore que não é frutífera, folhosa, produz folhas comestíveis ou não. Ou produzem resinas, produzem substância com atividade biológica, que a gente faz as farmacológicas. Então a gente fala assim, alimentos, cadeia alimentar. Planta, a banana, bananeira, a cajueiro, caju. Então são vegetais que produzem frutos. Só que para produzir frutos, ele tem que fazer o seu metabolismo para produzir folhas, ramos de floração, ramos de frutificação. E para tudo isso ele tira os nutrientes. Resumo, fotossíntese. Aumenta aí, meu diretor, para a gente ver quais são essas estruturas. O reino plantae, quer dizer, todas as plantas, elas podem ser pluricelulares, eucariontes e autotróficas. Professor, para mim, meu diretor, o que significa quando a gente fala que é pluricelular? Ela é complexa. Ela não é uma bactéria formada por uma única célula. É igual nós. Nós somos pluricelulares e temos multicelulares. Pluricelular, professor, o que é? Eu tenho coração, meu coração é um órgão feito por uma determinada estrutura celular. Fígado, outra estrutura celular. Rins. O fígado é formado pelo hepatócito. O músculo são formados por células musculares, estriadas, lisas, esqueléticas, mas são músculos. Tem músculo liso. Todas essas informações por células eucariontes, células que apresentam núcleo. Vocês lembram daquelas nossas primeiras aulas que nós estávamos falando sobre células pró e células eucarionte, onde o núcleo tem estruturas específicas diferentes das estruturas citoplasmáticas? E o que significa dizer autotróficas ou autótrofas? Que elas conseguem produzir seu próprio alimento. Elas têm a capacidade de capturar substâncias inorgânicas, transformar em orgânicas e produzir seu próprio alimento. Não são heterotróficas ou heterótrofos que se alimentam de outro ser vivo. Tudo bem? Tudo. Aumenta, meu diretor. Em geral, os cientistas consideram elas como vasculares ou avasculares. Isto é, meu diretor, para mim, professor, o que é isso vascular e avascular? Pessoal, vocês meninos, pegar os meninos, porque as meninas são muito delicadas. Se você fizer assim no seu braço, aí tu vai ver essas veias. Então, o que são vasos? Imagina, veias numa árvore aonde essa veia passa a seiva bruta. Professor, o que é seiva bruta? É quando ele absorve os nutrientes inorgânicos, vai na folha, faz a fotossíntese, transforma em orgânico e devolve para um outro vaso. A gente chama de seiva elaborada. Como assim, professor? Tudo que é inorgânico, fósforo, potássio, cálcio, alumínio, nitrogênio, oxigênio, ele pega tudo isso. Calma aí, é um negócio, passou aqui no meu bolso. Ele pega todas essas substâncias inorgânicas do solo pela seiva bruta, por um vaso, transforma na folha e devolve por um outro vaso, seiva elaborada. Essa seiva elaborada que ele vai pegar, jogar no metabolismo dele e produzir todos os hormônios. Para que esses hormônios, professor?
para produzir semente, flor, fruto. Na verdade, a sequência é qual, professor? Ele vai produzir as folhas vão se desenvolver, produzir brotos florais, os brotos florais vão se reproduzir, produzir o fruto. É igual, os hormônios fazem isso, é igual nós. Quando a gente é criancinha, tu tem um tipo de músculo. Tu vai se desenvolvendo, vai criando mais testosterona, o teu músculo vai alterando, se desenvolvendo. Porque nós estamos nos alimentando, tá bom? Aumenta, meu diretor. E qual é essa diversidade de plantas, professor? Pessoal, temos essa aqui. Terminou. Criptógrama, que significa o quê? Significa que são plantas de estrutura reprodutiva escondidas, a gente não consegue ver direitinho. Fanerógramas, vem do faneros, que significa gâmeas, que elas têm o quê? Gametas. Tem as gimnosperma. Professor, o que são gimnosperma? São plantas descobertas, sem sementes. A palavra significa planta com semente e descoberto, ou nua, cipreste. Como é que é aquela planta do sul que dá... As árvores de Natal, essas são ciprestes, você não vê flor nela. E tem as angiospermas. Angiosperma significa anjo, tem significado de vaso. E nesse vaso tem esperma, que significa semente. Então são plantas que dão frutos, esses frutos têm sementes e tem flor, que são as fanerógramas. Elas são autótrofas, mas também, todas essas aqui, terrestres, mas também existem plantas aquáticas, tá, pessoal? E fornece todo o oxigênio contribuindo com as algas. Para mim, meu diretor, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, que ainda vai ter exercício, viu? Tchau.